Everton, fica contigo. Já voltei. Coisa aqui embaixo, isso aqui. Tá, aqui. Isso. E aqui. Isso. Estão vendo minha tela já, né? Sim, estamos. Está ótimo, Everton. Só botar em modo de apresentação. Muito bem. Beto, avisaram que o Regis já vai participar, ele só está terminando um atendimento e já entra. Ah, tá. Viste aí, Carlos, o recado? Sim, ouvi. Obrigado. Muito bem. Então, nós não vamos fugir, tá, em Nova Serrana, do processo de avaliação mais empregado nos municípios brasileiros, que é chamado de método evolutivo, né? Ou seja, você tem um momento que é o momento de definir os valores unitários de referência para terrenos e edificações, e um segundo momento definir as equações, né, as fórmulas que vão possibilitar que a partir desses valores unitários de referência e outros ponderadores a gente chegue aos valores venais, ou os valores cadastrais de todos os imóveis da base cadastral. Tá? Muito bem, essas foram para a gente definir a planta de valores e o próprio processo de avaliação em massa de imóveis, a gente seguiu basicamente estas etapas. Nós precisamos ainda estudar o sistema tributário de Nova Serrana, a legislação que a gente tem aqui, não consegui identificar onde é que está o procedimento de cálculo, por isso que a gente solicitou ali para vocês o regulamento ou algum documento que mostre como se calcula atualmente o valor venal do imóvel, IPTU, em Nova Serrana. Fizemos já esse trabalho de obtenção dos dados do mercado imobiliário, de atributos, de dados espaciais. Iniciamos já o processamento, né, análises exploratórias, modelagem, e chegamos ao valor de metro quadrado por trecho de logradouro. Continuamos ainda nessa etapa de processamento e análise para, obviamente, tentar melhorar ainda mais os resultados, né? Nós queremos apresentar para vocês hoje já uma planta de valores, tá? Para Nova Serrana, que é um valor de metro quadrado de um terreno padrão, né, distribuído espacialmente. E vamos, na etapa seguinte, iniciar esse processo de validação dos resultados que a gente está alcançando, está chegando aqui, tá? Então, tanto dos valores que a gente vai estimar para os imóveis, quanto depois vamos trabalhar simulações de lançamento do IPTU também para definirmos aí a política fiscal que entendemos mais adequada para propor, né? Então, a base cadastral, fizemos uma análise rápida, né, dos tipos de imóveis que vocês têm atualmente, tá, na base cadastral. Então, observem que tem uma quantidade considerável de terrenos não construídos, ou seja, na base cadastral, tá? Não estou dizendo que é em Nova Serrana, ou seja, na base cadastral, 41,64% dos registros são de terrenos não construídos. 33,59% de terreno são unidades do tipo casa, tá? 8,02% apartamentos, 4,7% loja e 3,81% de barracos. Tá? Esse é um pouco as tipologias que mais sobressaem na base cadastral. Tá? Então, aqui a gente observa esses números, né, que eu coloquei para vocês, ó, não construído, 34.877 registros, e casas, 134 mil registros. Tá? Isso dá aí 75% da base cadastral entre terrenos não construídos e casas. Em relação ao uso, o que predomina, então, aqui é sem uso, né? Ou seja, tem os terrenos baldios, os terrenos não construídos que são sem uso, mas também tem imóveis edificados aqui que são caracterizados como sem uso. Tá? 30%
residencial, 5,66% comercial. São os usos predominantes na base cadastral de hoje, tá? Na Prefeitura de Nova, que tem na base da Prefeitura. Então, vejam, entre imóveis, unidades sem uso e residencial, são quase 92%. Tá? E o que chamou a atenção, sem uso, né? 61%, está um pouco estranho isso, ter 61% de imóveis sem uso, quando a gente tem 41,64% de terrenos não edificados. Teoricamente, esses terrenos são sem uso, né? A menos que tenhamos imóveis edificados fechados, sem uso mesmo. Então, isso, enfim, a gente precisa... Por isso que vai ser importante a atualização cadastral também, né? Que está nesse processo, né? Eu acho que a base cadastral também está bastante desatualizada em relação aos atributos que caracterizam os imóveis. Muito bem. Na obtenção dos dados de mercado, a gente seguiu esse fluxo, né? Pesquisamos dados na web, consultamos imobiliárias, corretores, até chegar na nossa base de dados do mercado imobiliário. Infelizmente, por nós não termos a base cadastral com a espacialização dos imóveis, hoje você só tem um cadastro alfanumérico, basicamente, disponível, nós não conseguimos relacionar os dados que a gente levantou no mercado com os registros cadastrais. Então, essa etapa aqui a gente não conseguiu realizar. Mas, como resultado desse levantamento de dados, né, nós conseguimos, com corretores, 456 dados, aqui estou falando de terrenos, tá? Terrenos baldios, que nós levantamos no mercado. E foi o que a gente conseguiu levantar também. Nas outras tipologias, as quantidades são baixas, né, que a gente conseguiu levantar. Conseguimos levantar um número significativo de eventos de terrenos baldios, 456 com corretores, 50 com imobiliárias, 11 diretamente com os proprietários, e usamos também, para melhorar, mostrar a representatividade, dados do ITBI. Obviamente, com toda a cautela, nós fizemos um trabalho de expurgar, né, aqueles dados de ITBI que estavam muito afastados do comportamento dos dados do mercado imobiliário. Então, essa é a distribuição espacial desses 1.066 casos que nós levantamos, né? Então, tem uma distribuição espacial, eu diria, bastante satisfatória, tá? Como nós não conseguimos relacionar, pessoal, os eventos de mercado com o cadastro, os eventos de mercado, não, o ITBI a gente até tinha, né? Eu acho que tinha. Mas os dados nós queríamos era comparar dados provenientes do mercado com os valores venais dos imóveis. Como nós não conseguimos relacionar, a gente não conseguiu desenvolver essa análise, que é a análise de desempenho da avaliação. Ou seja, qual é o nível da avaliação que estão os imóveis hoje no cadastro da prefeitura em relação ao mercado imobiliário. Então, se a gente conseguisse relacionar, a gente conseguiria definir esse nível, né? E também a distorção que existe nos valores venais que existem hoje na base cadastral. Então, com isso, como a gente não conseguiu relacionar, não conseguimos apresentar o resultado dessa análise. E aí fomos para a modelagem da planta de valores, que iniciou com análises exploratórias. Então, aqui a gente pode ver um mapa de símbolos proporcionais dos valores de metro quadrado dos terrenos pesquisados. Então, as bolinhas maiores são terrenos que têm o valor de metro quadrado entre R$ 2.250 e R$ 3.889. Então, a gente vê onde eles estão localizados. Aqui, terrenos, essas bolinhas menores, são os terrenos entre R$ 90 e R$ 150 o metro quadrado. Então, a gente percebe que na região central e outras áreas, a gente percebe onde é que estão as áreas mais valorizadas, né, em termos de mercado imobiliário, de mercado de solo na cidade. À medida que a gente vai para a periferia, os terrenos tendem a ter um valor de metro quadrado menor. E aí, a partir dos dados que nós tínhamos, né, do mercado, a partir da cartografia, dados inclusive do plano diretor, que constatou aí algumas características da dinâmica, né, de ocupação do solo em Nova Serrana, nós elaboramos um conjunto de variáveis para tentar explicar o comportamento dos preços de mercado. Então,
O valor aqui, obviamente, é a variável dependente, né? Aquela variável que a gente está querendo explicar. E as demais variáveis são as variáveis que a gente chama de independentes, ou seja, que podem explicar o comportamento do valor ou dos preços de mercado imobiliário. Então, usamos aqui a área do lote, se o lote está numa via pavimentada ou não, se o lote estava no meio de quadra ou esquina. Trabalhamos com uma variável proxy aqui de localização, que é a renda média da família do censo de 2010. Fizemos, então, uma distribuição espacial dessa variável, porque em vários estudos, tá, a gente tem a confirmação de que o preço do solo, que o valor do solo tem uma correlação com a renda das pessoas. Tá? Então, ela serve como uma proxy para explicar o comportamento dos preços do mercado imobiliário. O tipo de via, se é uma via comum, secundária ou principal, esse dado a gente obteve do plano diretor. A elasticidade, nós colocamos se o dado é de TBI ou não, né, se vem de uma oferta que a gente obteve com os corretores imobiliários. A declividade do trecho de logrador onde se encontra o evento de mercado. A distância até a via principal. A via principal surgiu também do plano diretor, aqui, que identificou onde é que estavam essas vias principais. A distância a vias secundárias, o tipo de ocupação, se é uma ocupação comum ou de condomínio fechado, né, condomínio horizontal fechado, se o terreno está num desses casos, e se no trecho de logradouro tinha iluminação pública disponível, tá? Ou não. Então, essas foram as variáveis que nós usamos para explicar o comportamento do mercado de solo em Várzea Grande. Aqui eu vou mostrar algumas variáveis de localização que nós trabalhamos. Aqui a espacialização da renda, né? Então, nós pegamos a renda que o IBGE fornece por setor censitário e geramos uma superfície contínua. Então, por aqui vocês têm uma ideia de onde estão os moradores que têm maior renda na cidade. Claro que a variabilidade, eu achei uma variabilidade baixa da renda aqui, pelo menos em outros municípios a gente tem uma renda média, rendas médias maiores, né? Aqui variou de R$ 800 a R$ 1.440 a renda da família em Nova Serrana, tá? E aqui nas áreas vermelhas mais intensas estão as áreas onde estão os moradores com maior renda, né? Em azul, os moradores com renda mais baixa, tá? Isso segundo os dados do censo 2010 do IBGE. Aqui as vias que nós definimos, né, em vermelho como vias principais, em laranja como as vias secundárias, e isso a gente obteve do plano diretor, né, de Nova Serrana, que foi desenvolvido, e as demais são as vias que a gente considerou como vias comuns. Trabalhamos com modelo digital de elevação, também, que foi desenvolvido recentemente para Nova Serrana, para podermos calcular a declividade média em cada trecho de logradouro. Em cada segmento de logradouro, a gente cruzou com o modelo digital de elevação e usou isso como uma variável para tentar explicar também o comportamento dos preços do mercado. E o processamento seguiu esse fluxo, né? Nós trabalhamos com, num primeiro momento, com análise de regressão múltipla, que é uma técnica de inferência estatística, que busca explicar o comportamento de uma variável, que a gente chama de variável dependente, a partir de variáveis chamadas de independentes. Nesse processo, a gente já aproveitou aqui, logo na etapa inicial, para identificar os casos atípicos, sobretudo os casos de TBI, né, que estavam muito afastados, ou seja, que não tinham relação com os preços que a gente obteve no mercado. Então, daqueles 500 e tantos casos de TBI, 261 a gente já tirou fora da análise, tá? E foi seguindo, analisando os outros pressupostos, né, da modelagem por regressão múltipla. Voltou. Tudo bem? Alguém... Voltou agora, Everton, que deu uma travadinha aí você, mas pode continuar. Tá, perfeito. Querem que eu repita alguma coisa, pessoal? Ou...
Só você estava falando sobre a questão do ITBI, que analisou esses casos atípicos aí, esses 261. Certo. Então, aqui nesse momento, nós, com essa técnica, a partir do comportamento dos casos, a gente consegue ver quais são aqueles que estão mais afastados do comportamento dos preços de mercado de oferta que a gente buscou. E aí expurgamos do conjunto de dados. Então, tínhamos inicialmente 1.066, esses 261 foram retirados das análises que conduziram, né, ao modelo de regressão que a gente usou para definir a planta de valores. Então, no primeiro, chegamos no modelo de regressão, tá? Eu não vou explicar toda a parte técnica aqui, vou salientar os principais resultados aqui, mas essas foram as variáveis que, num primeiro processamento, nós detectamos como variáveis importantes, né, na formação para explicar os preços de mercado. E o poder de explicação dessa equação, formada por essas variáveis, foi de 86,4%, ou seja, esse modelo de regressão, em relação à amostra utilizada, explica 86,4% da variabilidade dos dados existentes na amostra, né? Então, o modelo seria perfeito se fosse 100%, né? Nós conseguimos 86%, que é um coeficiente de determinação bastante razoável. E aí fomos investigar, pessoal. Aqui está uma outra métrica para medir a qualidade das estimativas, que é essa métrica chamada MAP, que é o erro percentual absoluto médio, que deu 24,67%. Então, o erro que a gente comete nas estimativas. Então, veja só, se nosso modelo estimasse um valor igual ao preço que foi observado no mercado imobiliário, os pontos todos cairiam nessa diagonal aqui, ó, em cima da linha vermelha. Como há uma diferença entre o valor estimado e o valor observado, ó, ele vai variar, vai ter uma dispersão ao redor dessa linha, certo? Então, aqui, ó, nessa linha, estão os valores... aqui está uma relação, entre esses pontinhos, é a relação entre o valor estimado e o valor observado. Então, nesse ponto aqui, por exemplo, esse cara aqui, ó, né, ele está aqui mais ou menos, aqui está em logaritmos naturais, está 12, e eu estou estimando aqui 11 e alguma coisa. Tá? Então, tem uma diferença entre o estimado e o observado. E essa métrica me dá o erro que eu estou cometendo na estimativa, que é um erro médio de 24%. E aí nós fomos trabalhar com a diferença entre o valor que nós estimamos e o valor que nós observamos, que a gente chama de erro ou resíduo. E fomos investigar se esses resíduos, esses erros, tinham alguma relação com o espaço. Então, tem uma técnica que possibilita analisar essa autocorrelação espacial ou dependência espacial, que é a geoestatística, e nós detectamos que existe nos erros uma relação com o espaço. E a partir desses erros, então, que tem dependência espacial, a gente gerou, esse é um método, tá, pessoal, de modelagem do mercado imobiliário, chama-se método da krigagem interativa. Então, nós geramos uma superfície dos resíduos daquele modelo de regressão usando geoestatística, com o interpolador Kriging. Tá? Então, essa técnica possibilita, então, com essa modelagem da superfície dos erros, separar o que é a componente estrutural e a componente aleatória do erro. A componente estrutural é aquela componente que está no erro ali em função de que nós omitimos ou não consideramos variáveis de localização importantes para explicar os preços. Então, essa componente estrutural dos erros interpolados acaba servindo como uma variável de localização. Ela tem a parte da localização que não foi explicada no modelo anterior. E a gente volta, então, com esses resíduos interpolados. Eu sei que talvez esteja complicado vocês abstraírem aí o que eu estou falando, mas estou tentando fazer algo mais superficial, né?
esses erros aqui que foram modelados agora na forma de superfície são incorporados à nossa amostra e viram uma variável de localização. Tá? Com isso, então aqui está o resíduo krigado, tá? Daquela superfície. O nosso modelo passou para um coeficiente de determinação de 98,7%. Então, a nova equação, incorporando a componente estrutural dos erros do primeiro modelo, passou de 84% para 98%. E agora, as nossas estimativas, olha só, estão com o erro percentual absoluto médio de 7,14%. Então, o valor que eu estimo aqui está mais próximo do valor observado. Então, nós conseguimos melhorar a estimativa. Então, vejo que no modelo anterior, olha como é que estava. A dispersão entre o estimado pelo modelo e o observado. Incorporando essa técnica da krigagem interativa, a gente melhorou o ajuste do modelo. Então, a diferença entre o estimado e o observado reduziu consideravelmente. Tá? Pois bem, então, esse é o modelo que nós chegamos, é um modelo de regressão múltipla, tá? E a partir desses números, a gente consegue explicar o comportamento, né, de cada uma das variáveis em relação ao preço de mercado. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui é a variável pavimentação. Se o terreno encontra-se em uma via pavimentada, o seu valor é, em média, 17,67% maior do que um terreno situado em via não pavimentada. Ou seja, a pavimentação, o fato de eu estar em uma via pavimentada, o preço do imóvel já é 17% a mais do que um terreno em via não pavimentada, em média. Tá? Esse comportamento não é igual para toda a cidade, mas, em média, tem esse comportamento. Tá? Se o terreno localiza-se em um condomínio horizontal, seu valor é, em média, 60% maior que um localizado fora do condomínio. Tá? Ou seja, aqueles terrenos em condomínio fechado valem mais do que um terreno que não esteja em condomínio fechado. Se o evento de mercado foi oriundo de imobiliárias, corretores e proprietários, seu valor é, em média, 70% maior que o evento declarado no ITBI. Uma coisa que a gente tem que considerar aqui também é que o ITBI, a base de ITBI que nós conseguimos foi 2018. Então, tem um tempo, não é só o fato de o valor declarado estar mais abaixo, mas também é que a base é de 2018, tem uma questão de tempo também nessa variável. Tá? Mas a gente consegue perceber aí a diferença média relativa entre o valor declarado no ITBI e os preços de mercado. Se o terreno estiver situado em uma esquina, seu valor é, em média, 8,8% maior que o terreno situado em meio de quadra. Se o terreno encontra-se numa via principal, ele é, em média, 42% maior que um terreno situado numa via comum. Se o terreno está numa via secundária, ele é, em média, 21% maior que o terreno situado numa via comum. Ou seja, nessa variável aqui que a gente viu, né, se o terreno está numa via vermelhinha, ele vale 42% em média a mais do que o terreno numa rua cinza. Se ele está numa rua laranja, 21% a mais do que numa via cinza. Quando a renda mensal do domicílio sobe R$1, o valor do terreno aumenta em média 0,6%, 0,06%. Ou seja, onde moram as famílias mais abastadas, o valor do terreno é maior, certo? Se o terreno localiza-se em via com iluminação pública, seu valor é, em média, 7,92% maior que o terreno em via sem iluminação pública. Para cada grau de inclinação na declividade do trecho de logradouro, onde localiza-se o terreno, o valor decresce, em média, 1,68%. Ou seja, quanto mais declivoso for o logrador onde está o terreno, o valor reduz, tá, do terreno. Para cada 10% de aumento na área do lote, o valor do imóvel é acrescido em 10,8%. Isso aqui, bom, eu quero fazer um comentário em relação a esse comportamento aqui, por quê? A nossa amostra, pessoal, apesar de a gente ter levantado um número considerável de dados,
trabalhamos nessa modelagem com 805 dados de mercado de terrenos, nós limitamos, tá, a área que a gente usou em função do comportamento, do domínio, do comportamento dos dados. Nós trabalhamos com uma área de terreno entre 100 e 2 mil metros quadrados, certo? Isso foi os dados que nós usamos para chegar nessa equação, tá? Porque tínhamos poucos dados com áreas maiores, e isso acabava perturbando o resultado da análise. Então, nós tiramos. Nos limitamos entre 100 e 2 mil metros quadrados de área. E o que me diz esse comportamento aqui? Isso aqui como a variável foi logaritmizada, isso acaba sendo interpretado como elasticidade. E quando esse acréscimo aqui é superior ao acréscimo na variável, significa que, à medida que a área do lote aumenta, o valor do metro quadrado tende a aumentar também. Isso eu achei curioso, porque a tendência qual é? À medida que a área aumenta do lote, o valor do metro quadrado vai diminuindo. Esse é o comportamento, assim, meio que padrão, né, de mercado imobiliário. Mas, por algum motivo, em Nova Serrana, não. Dentro desse domínio de 100 a 2 mil metros quadrados, o valor do metro quadrado tende a aumentar com o aumento da área. E eu não sei como é que vocês percebem isso. Os terrenos maiores, ou seja, digamos até 2 mil metros quadrados, no mercado imobiliário, vocês que conhecem Nova Serrana, eles tendem a ser mais valorizados? Não sei se pelo fato de vocês terem uma indústria calçadista muito forte, que quanto maior o terreno, melhor para implantar uma fábrica, sei lá, isso pode valorizar mais os terrenos maiores do que os menores. Não sei, o que vocês me dizem? Vocês conhecem melhor Nova Serrana? Pede o Williams para responder essa pergunta para a gente, por gentileza. Ele é o avaliador, ele tem que saber isso aí. Tem uma ideia, Williams. Claro, o nosso domínio aqui é até 2 mil metros quadrados, tá? Então, acima disso, a gente não tem condições de afirmar, porque a gente não produziu análise. Né? Boa tarde. Boa tarde, Williams. Bom, pelo que eu acompanho no mercado aqui, não sei aonde que foi coletadas as amostras que entrou aí, mas, genericamente falando, o que eu observo é que os lotes maiores são mais antigos na cidade. Uhum. Depois veio a ideia de fracionar o lote menor, 360 metros, 200 metros, isso é uma ideia mais da década de 80, década de 90 para cá. Antes, os lotes eram maiores. E esses lotes maiores, que são mais antigos, acabam que ficaram no centro da cidade. Perfeito. E o centro da cidade, hoje, o valor do metro quadrado, ele é maior. Uhum. E, geralmente, as pessoas que têm o maior poder aquisitivo, esses imóveis estão na mão deles. Então, como eles sabem que aqui gera dinheiro, eles colocam o preço nisso. Certo. Quando você vai para lotes menores de 200 metros, 160 metros, são mais afastados do centro, o que a gente chama de periferia, e geralmente é um lote para um proprietário, ele não tem mais outro imóvel. E hoje se tem mais oferta desses imóveis. Se você tem mais oferta dele, acaba que o preço, para quem está vendendo loteador, ele tem que mais ou menos padronizar um valor, entre aspas, abaixo. Agora, quem está no centro, ele coloca o preço dele e deixa lá. Quem quiser comprar, compra. Isso é a minha análise que eu tenho. Assim, essa tua análise, eu acho que explica um pouco esse comportamento, tá? Porque é justamente isso. Os terrenos maiores tendem a estar no mercado a um preço mais valorizado que os terrenos menores. Pelo fato de estarem na área mais central da cidade também, né? Que é a área mais valorizada. Porque são terrenos que vêm do passado e eles estão justamente nessas áreas centrais ou em bairros mais valorizados. Perfeito. Bom, não era só para entender um pouco, porque eu fiquei curioso com esse comportamento, tá? Que não é tão
comum, assim, nas cidades. E eu Mas já tinha observado isso porque, igual, por exemplo, eu atuei lá em venda de imóveis em Belo Horizonte, Contagem e Ibirité. Claro que tirando o centro, eles são mais caros, mas nos bairros ou bairro de classe média, vai nessa análise que você falou. Aumenta o tamanho do lote e diminui o valor, porque você está comprando mais terra, então você tem que ter um desconto, né? Entendo. Mas aqui não funciona assim, não. Certo. Não, perfeito. Obrigado, Williams. Em relação à distância do terreno a uma via principal, a cada 10% que eu aumento a distância a essa via principal, o valor decresce 1,98%. Então, se eu estou me afastando da via principal, que é onde estão os terrenos mais valorizados, o valor do terreno vai decrescendo. Tá? Então, assim, analisando os comportamentos das variáveis, a gente percebe que tem coerência, né? Ou seja, em relação a esses atributos e o comportamento do mercado imobiliário. Tá? Então, nós usamos, pelos resultados apresentados na análise do modelo de regressão múltipla, esse último que mostrei para vocês, pôde concluir que o mesmo apresenta condições de ser utilizado para estimação de valores do lote padrão nas distintas faces de quadras ou trechos de logradouros. Certamente, alguns ajustes pontuais terão que ser realizados, dado que não foi possível explicar toda a variabilidade expressa na amostra utilizada para a modelagem do mercado de terras. O modelo de regressão foi aplicado para calcular o valor de metro quadrado de um lote padrão, considerando-se o mesmo como de 300 metros quadrados. Então, nós analisamos os dados da amostra, tá? E o lote médio que se apresenta é de 300 metros quadrados. Tá? Então, a planta de valores, nós calculamos o valor de metro quadrado por trecho de logradouro para um terreno padrão de 300 metros, tá? Para formar a nossa planta de valores, que é essa aqui. Tá? Então, vejam, o valor está variando aqui, o valor mínimo que foi colocado zero, mas deu aqui R$70, se eu não me engano, o valor mínimo, até R$3.963. Tá? Isso que eu queria ver também com vocês, se temos aí terrenos com quase R$4.000 o valor do metro quadrado na cidade, que é nessa região mais central aqui. Williams, tens uma ideia? Porque se a gente observar o domínio amostral, aqui, ó. Tem como você ampliar essa imagem aí? Tem sim. Por favor. Aqui, ó, eu vou passar essa apresentação para vocês, tá? Nessa apresentação, vocês vão encontrar esse link aqui, ó, onde esse resultado da planta de valores vai estar... Vocês podem dar uma explorada nesses resultados, tá? Então, aqui, ó, se a gente ampliar aqui está a legenda, tá? Ó, de 63 o mínimo até 3.963. E se vocês virem e derem um clique, tá vendo aqui? Opa, aí tem que acertar apontar aqui o dedo assim, ó. Vocês conseguem ver o valor, esse VU-PVG4 aqui, ó, 3.052. Tá? Eu vou pedir para simplificar essa tabela aqui para vocês também, tá? Tem muitos dados aqui, vou deixar só o valor de metro quadrado. Então, nesse trecho de logradouro aqui, R$3.052 o valor do metro quadrado de um lote padrão. Vocês conseguiram se localizar aí? Então, essa é a parte central da cidade. Esse onde você colocou essa mãozinha ali é onde que tinha a antiga Ricardo Eletro. Na certo. O preço, o valor do metro quadrado do terreno aqui, 3.052, é razoável? Eu acho que é até mais caro. Continua nessa rua aí, onde está escrito Praça Tito Pinto aí. Aqui. Mas volta um pouquinho. Isso aí. Deixa eu só dar uma olhada nesse aí. Aqui é o mesmo trecho, tá? Tá vendo? Sim. Nós calculamos por trecho de logradouro. Então, toda essa extensão aqui tem o mesmo valor de metros quadrados. Tá, entendi.
Cada segmento é a gente calculou um... E aí, aqui, por exemplo, está R$ 3.595. Onde que é esse aqui? Agora perdi naquele que puxou ali. Aqui assim, ó. Ah, tá. Aí Não, já vai dar prazo. aí em frente ao cartório. Drogaria Araújo, por aí, mais ou menos. Bom, claro, isso é o resultado de uma modelagem estatística, tá, pessoal? Com aquelas variáveis. Então, os preços vão variar em função dos atributos que a gente tem para essas variáveis em cada segmento, em cada trecho de logrador aqui, tá? Até brilho quando vejo isso aí. Ô, Everton, Oi. o Elias estava comentando aqui, Sim. você fez uma referência aí ao valor médio do lote de 300 metros quadrados. Sim. Se seria oportuno para a Nova Serrana fazer um cálculo para 200 metros quadrados. Certo. Porque parece que é uma tendência maior aqui. Da unidade, o lote ser média em torno de 200 metros. 200 metros. Tudo bem, posso recalcular, não tem problema. O modelo possibilita isso, tá? Eu acho que seria mais realista para nós aqui, porque sempre quando se faz a base de cálculo, quando se conversa no mercado imobiliário, Aham. visualiza-se 200 metros quadrados. Entendi. A maior parte dos imóveis estão nessa casa, 200 metros. Inclusive, já tem loteamentos sendo aprovados com 160 metros. Entendo. Aham. Mas a maioria é 200 metros. Certo. Tudo bem, eu posso recalcular aqui sem problema algum, e aí vamos ter um valor de metro quadrado para um lote padrão de 200 para toda a cidade. Tá? Porque, no final das contas, Williams, a gente vai usar esse valor como referência para avaliar os demais. E aí eu vou ter um fator de ajuste de área. Aí, no caso, o de 300 metros, você pegou como média. Como média, isso. Porque na minha amostra, a média das áreas dos lotes que eu tenho na minha amostra deu 300. Ah, tá. Não, então acho que pode manter. Então acho que um pelo outro como média, acho que tá coerente. Porque a ideia nós vamos construir uma fórmula a partir do comportamento daquelas variáveis que vai possibilitar você avaliar todos os imóveis da base cadastral. Não, aí nesse caso, Tá. Eu entendi. É uma média que você fez um pelo outro. Então aí tá certo. Tá certo. Certo? Entendi. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, por exemplo, essa área aqui, acho que foi uma área que a gente visitou quando estivemos em Nova Serrana. Aqui Isso é invasão. Isso, é uma invasão, né? Aqui está dando R$ 195. Na verdade, quando eu vou fazer a avaliação, eu nem entro aí, porque senão eu nem saio. Ok. Pelos dados que a gente tinha e pelas variáveis, deu R$ 195 aqui. Um terreno de 300 metros quadrados, né? Não sei o que tu acha, se está razoável aqui para essa área. Que é para 300 vezes 195, dá R$ 58 mil. Um terreno de 300 metros quadrados aqui. E aí vocês podem, pessoal, eu vou passar esse link para vocês, a apresentação, vocês podem em qualquer lugar aqui, dar o clique, vocês vão ver o valor de metro quadrado, tá? E aí, multiplicando por 300, você tem o valor de um lote de 300 direto aqui, em qualquer parte da cidade. Então, por exemplo, aqui nesse condomínio aqui fechado, ó. Parque das Aves. Aqui está R$ 531, 532 vezes 300, R$ 159 mil. Um lote de 300 metros quadrados. Tá dentro. Aqui também tem um condomínio fechado, né? É o Sunset. Isso. Aqui está 731, 732. 732 vezes 300, R$ 219 mil. Claro que a minha sugestão, pessoal, como nós estamos trabalhando com esses eventos
que a gente pegou, eu calculei como sendo o valor de oferta, praticamente, né, dos corretores imobiliários e tal. O ideal é a gente, para evitar superavaliação, dar uma redução assim, de 15%, 20%, para a gente evitar superavaliações, tá? Então, para sermos um pouco mais cautelosos, não trabalharmos direto com esses preços aí que eu estou mostrando para vocês, mas dar uma reduzida de 15% ou 20%. Bom, vocês viram, aqui tá razoável nesse condomínio, R$220 mil, lote 300. Tá? Na verdade, esse condomínio Sunset, os lotes menores lá são 456 metros. Então, entra dentro da média. Sim, o menor tamanho lá é 456 metros. Certo. E é mais ou menos isso, R$800 no metro quadrado lá, 900. Quando está mais próximo da BR, eles, mesmo, para você ver como é que é o negócio, mesmo eu analiso diferente. Você está dentro do condomínio, o preço é igual. Alguma coisa vai mexer se você está mais perto da área social lá. Mas eles tendem a avaliar que na venda, que os lotes estão mais próximos da BR, lá são valores menores. Mas o que está rolando lá é em torno de 700, 800, 900 reais o metro quadrado. Certo. Bom, eles estão mais próximos da social deles lá. Entendo. Eu não levei em consideração a proximidade da BR, tá? Mas eu também não levaria, mas eles aqui... mas curiosamente, em função das outras variáveis, Williams, olha só, esse trecho do logrador aqui está R$615. Pois é. Aqui está 562. Isso é resultado de modelagem estatística, tá, pessoal? Não sei. Ó, aqui já deu 645. Aqui deu 731. Por alguma razão estatística ali, do comportamento das variáveis. Aqui deu 763. Claro, nos condomínios, que a gente pode fazer, como tende a ser um comportamento homogêneo, a gente pode fazer a média desses valores aí e aplicar para todos os trechos. Para esses casos, tá? De condomínio que a gente sabe que é tudo homogêneo, né? Pois é. Tá? Então, tá aí. Seria interessante, Williams, tu que conhece bem o mercado imobiliário, dá uma explorada aqui e dá um feedback, ver o que tu está achando dos resultados. Certo. Tá? Com certeza. Meu olhinho está até brilhando aqui com isso aí. Que bom. O Everton, eu vou encerrar a gravação agora, que isso aqui é só para ficar registrada a parte... né, eu vou interromper a gravação para a gente